Mãe, mãe, você está bem? Consegue me ouvir? Me responde, mãe. Foram as últimas palavras que eu ouvi antes de acordar no hospital, cheia de médicos ao meu redor, discutindo a amputação da minha perna. Ainda atordoada, retomando a consciência e sem saber o que exatamente estava acontecendo, vi o olhar desesperado do meu marido e ouvi o choro do meu filho Lucas, de 8 anos, extremamente assustado no canto do quarto do hospital. Ela acordou! Gritou um dos médicos, parecendo não acreditar. Senhora Fátima, consegue me ouvir? A senhora está em um hospital e acabou de sair de um coma diabético. Infelizmente, ainda temos alguns desafios pela frente. Você está com o risco iminente de ter a perna amputada. Precisamos reverter o quadro imediatamente para que a amputação não seja necessária. Sim, eu estava prestes a perder a minha perna porque não fui capaz de controlar o meu açúcar como deveria. Ali entendi que precisava encontrar uma forma de mudar tudo isso. Uma segunda chance. Uma luz no fim do túnel. Tudo o que eu queria naquele momento era não ver minha família sofrer. E nem mesmo imaginar que o sofrimento deles poderia ser muito maior. Se estou aqui totalmente fora de perigo, longe de entrar em coma novamente, com a minha perna íntegra e a minha glicemia controlada, é porque descobri o segredo para controlar a diabetes. Essa doença devastadora, sem sofrimento e sem gastar rios de dinheiro com medicamentos. Nos próximos minutos, quero dividir essa estratégia com você. Acredite, você vai desejar ter conhecido ela há anos atrás. Não é um medicamento, um suplemento, exercícios físicos ou uma dieta restrita. Preste atenção, porque essa informação pode transformar a sua vida. Primeiro, preciso dizer uma coisa que vai te chocar. A maioria das pessoas acredita que nada de mal vai acontecer a quem tem diabetes. Acredita que algumas visitas ao médico e o uso correto dos medicamentos são suficientes para ter uma vida tranquila, sem riscos ou complicações, que jamais vão ter problemas com a visão, com os rins, ou até ter um membro amputado ou dar entrada no hospital em coma. Mas é isso que acontece com pessoas como nós. E os médicos, muitas vezes, não contam para não nos preocupar ainda mais. Nós só descobrimos o tamanho do risco quando a situação já perdeu o controle. A verdade é que essa doença começa de forma silenciosa e já domina o corpo de mais de 16 milhões de pessoas neste país. De acordo com um levantamento realizado em parceria com a International Diabetes Federation, 1 a cada 6 pessoas entra em coma por causa de diabetes e 1 a cada 4 pessoas precisa ter um membro amputado. Sobre a perda da visão, ela afeta mais de 40% dos diabéticos. E pior, as pesquisas indicam que o diabetes mata mais de 60 mil pessoas todos os anos no Brasil. Em nós, mulheres, o diabetes aumenta em 27% o risco de câncer, de acordo com pesquisas recentes realizadas nos Estados Unidos. Muito prazer, eu sou a Fátima. Fui diagnosticada com diabetes há 6 anos. E acreditei que tudo ficaria bem, desde que eu tomasse os medicamentos da forma correta. Mas não foi bem assim. Mesmo cumprindo à risca o que o meu médico prescreveu, vi minha energia esgotando, me sentia cada vez mais cansada, notei minha pele mais seca, cheia de rachaduras, uma dor de cabeça absurda, minha visão cada vez mais embaçada, e qualquer feridinha demorava uma eternidade para sarar. Deve ser consequência da idade avançando, eu pensava. Eu também não tinha mais forças para trabalhar, dar atenção ao meu marido, ao meu filho. Não conseguia cuidar da casa como antes. Sentia um sono absurdo e só queria passar o dia todo deitada no sofá. Nos próximos 6 minutos, eu quero te mostrar como eu reverti esse quadro. Voltei a ter energia para sair, literalmente, do fundo do poço para uma vida leve, cheia de disposição, comidas deliciosas e quase sem remédios. Eu definitivamente redescobri a vida. No dia em que entrei em coma, tudo aconteceu de repente. Depois de recuperar a consciência, meu pequeno Lucas me contou que, ao chegar na cozinha, me encontrou no chão, de olhos ainda abertos, mas quase desacordada. Foi ele que pediu socorro e, graças a ele, cheguei no hospital a tempo de ser salva. Lucas também ligou para o meu marido, que saiu desesperado do trabalho direto para o hospital. Chegando lá, os médicos explicaram que eu estava com a glicemia super elevada. Isso certamente vinha acontecendo de forma frequente,
sem que eu pudesse notar. Os altos níveis de açúcar no sangue, silenciosos, sem avisar que estavam descontrolados, quase me mataram. E não ficou só nisso. Algumas semanas antes deste dia horrível, eu havia ferido a perna em um acidente doméstico. E com a correria do dia a dia, na função de mulher multitarefas, não notei que o ferimento não estava cicatrizando. Na verdade, ele só tinha piorado. Quem diria, um cortezinho bobo na perna me renderia a possibilidade de uma amputação. E foi assim que fui recebida ao despertar, com notícias ruins. Porém, com uma segunda chance de fazer diferente por ter acordado do coma. Neste momento, eu só tinha duas opções: aceitar a situação, entender que aquilo era o meu fardo, meu destino, e que não havia nada a fazer, ou poderia me agarrar na minha fé e acreditar que tudo aquilo representava um recomeço e que eu deveria buscar meios de conduzir minha vida de uma forma diferente. Escolhi a segunda opção. Eu precisava tomar as rédeas de minha vida, porque não podia deixar a minha família e tinha muitos planos de vida. Queria acompanhar cada etapa do crescimento de meu menino. Tinha muito o que viver e não podia deixar uma doença acabar com tudo isso. Conversei com muitos médicos no hospital. Segui à risca tudo o que me foi orientado. Novos medicamentos e uma dieta super rigorosa e sem sabor. Mas meus motivos para lutar eram maiores do que qualquer queixa. Em alguns dias, o meu quadro clínico melhorou. Os médicos conseguiram controlar meu açúcar e salvaram a minha perna. No dia da alta, me informei de tudo o que era necessário para que tudo aquilo não se repetisse. Aliás, para que eu fosse capaz de controlar essa doença tão terrível. Recebi a nova prescrição de medicamentos e conversei brevemente com uma nutricionista sobre a minha alimentação. Evite comer pão, doces de forma em geral, açúcar nem pensar. Tem que trocar por adoçante. Arroz e macarrão, só integral. E cuidado também com algumas frutas. Elas podem descontrolar tudo de novo, disse ela enquanto me entregava um papel cheio de restrições alimentares. O descontrole do açúcar me tirou o prazer de comer a maioria das coisas que eu gostava. Meu Deus! A minha comida era feita de forma separada. E eu não podia sequer comer uma sobremesa. Além disso, comecei a gastar tubos de dinheiro com medicamentos. De repente, vi quase todo o nosso dinheiro ser deixado na farmácia. O desespero bateu. Precisei recorrer à ajuda de amigos e familiares. Não tinha saída. Vi meu marido e meu filho igualmente preocupados comigo. Buscavam informações em todos os lugares para me ajudar a lidar com essa doença silenciosa e devastadora. Notei que todos estavam do meu lado, sendo minha força e minha motivação. Ao sair do hospital, decidi que buscaria informação. Entrei em grupos de discussão da doença nas redes sociais, conversei com muitas pessoas que passaram por complicações, li muito sobre os meus riscos e sobre o estilo de vida que eu deveria ter para que pudesse ficar bem longe de todos eles. Passei por profissionais que me deixaram ainda mais preocupada, porque simplesmente só me mostraram o lado ruim e as complicações do diagnóstico. Hipoglicemia, dificuldade de cicatrização, aparecimento de rachaduras e feridas, problemas com a visão, risco de amputação, pele sensível, problemas nos rins, coma. Eu precisava definitivamente de uma luz no fim do túnel. Depois de muitas pesquisas e leituras, depois de ler informações diferentes, em lugares diferentes, e de acreditar que viveria uma vida cheia de regras alimentares e sem sabor, eu conheci o método Diabetes Zero. Definitivamente, era tudo o que eu precisava. Um passo a passo simples que me fez entender como eu deveria usar a alimentação de qualidade ao meu favor, como minha aliada, de forma correta, para voltar a viver como antes. Eu descobri que é possível comer coisas gostosas, é possível ter disposição, é possível ir nos eventos sociais sem sofrimento, é possível até comer doce. Aprendi a controlar a minha glicemia a ponto de diminuir 80% dos medicamentos que eu estava utilizando. E hoje, estou bem longe de todas as complicações que essa doença pode causar. Meu médico e minha família estão orgulhosos com o meu progresso. Me sinto forte de novo. Me sinto capaz. Lucas hoje conta essa história com muito orgulho para os amigos. Ele me vê como uma mulher batalhadora, determinada e responsável. Alguém que derrotou um inimigo silencioso. Uma super mãe. Em apenas 2 cliques, minha vida mudou da água para o vinho. Em uma semana, aprendi muito mais coisa do que nesses anos todos após o diagnóstico. A melhor parte
é que todo o conteúdo foi elaborado por um grupo de especialistas em diabetes. A linguagem é simples, objetiva e extremamente clara. Tão fácil de entender que, em vários momentos, era como se eu estivesse lendo algo feito para mim, o que me mostrou o caminho e esclareceu todas as minhas dúvidas. De repente, notei que eu poderia ter uma vida normal, sem medos e quase sem nenhum risco de complicação. Bastava seguir aquele passo a passo que tudo ficaria bem. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, ou que isso parece ser um milagre, conto de fadas, ou até mesmo um estilo de vida muito restrito. Mas não é isso que eu vivo atualmente. As mudanças que fiz foram certeiras. Não precisei fazer nenhum tipo de sacrifício. E além de aprender muito, hoje eu mesma faço o meu cardápio e decido o que vou comer todos os dias, sem medo. Além de aprender tudo o que eu preciso saber para ficar bem longe das complicações dessa doença. Eu ainda recebi um livro digital com mais de 500 receitas maravilhosas que me deixaram longe de ter uma alimentação monótona e sem gosto. Sei que você deve estar pensando que essas receitas são complicadas ou que os ingredientes são muito caros. Mas preciso te dizer que sou de uma família simples e que todas as receitas são extremamente fáceis de serem preparadas e que normalmente são feitas com ingredientes que costumamos ter em casa. Acredite, todas elas foram pensadas para nós, que somos diabéticos, e por isso são feitas sem a adição de açúcar e adoçadas de forma natural. E por favor, nem pensem em acreditar que, por serem feitas sem açúcar, devem ser receitas que não são gostosas. Você precisa provar o bolo de chocolate. Garanto que você não irá se arrepender. É o favorito do Lucas. O que vou falar nos próximos 2 minutos vai literalmente mudar a sua vida. Definitivamente, sou comprovação viva de que o método realmente funciona e não restam dúvidas de que ele pode transformar a vida de milhões de diabéticos, assim como transformou a minha. Por isso, encantada com os resultados que o método Diabetes Zero me proporcionou, convenci a toda a equipe de especialistas a disponibilizar o método com uma condição super especial para que todo diabético pudesse ter acesso e tivesse a sua vida transformada também. Imagine que você poderá ter a liberdade de voltar a comer o que gosta, viver uma vida cheia de vigor, com a glicemia controlada, sem problemas com a sua visão, sem se preocupar com a cicatrização, sem formigamentos nas pernas, dores de cabeça, esquecer qualquer possibilidade de amputação ou complicações que podem levar ao coma. Sem falar na redução absurda da utilização de medicamentos que o controle eficiente da glicemia te proporcionará. Imagine ter acesso a um livro virtual de receitas com mais de 500 opções de pratos que vão desde a entrada à sobremesa, para você comer qualquer uma delas sem se preocupar com o açúcar. E ainda preparar aquele jantarzinho especial para a família sem precisar ter sua comida separada. Sério, você precisa experimentar o bolo de chocolate. É simplesmente fantástico. O método Diabetes Zero é aplicado exclusivamente em pacientes que são acompanhados pela equipe de especialistas. E eu consegui, acredite, com muito sacrifício, convencer eles a abrir uma exceção e disponibilizar esse passo a passo que permite que qualquer pessoa controle a sua glicemia, independente da sua idade, sexo ou do estágio em que a doença esteja. Pedi a eles que o método fosse divulgado por um valor simbólico, justamente porque queremos que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. É realmente transformador. Mas tem um detalhe. Esse valor simbólico só estará disponível agora, porque só queremos que pessoas decididas, que tenham força de vontade e que queiram realmente transformar a vida tenham acesso. Você precisa tomar a decisão. Não terá outra chance. É a sua chance de transformar a sua vida, assim como eu consegui transformar a minha. O método Diabetes Zero é aplicado pela equipe de especialistas por R$ 397. Mas somente hoje, o método Diabetes Zero estará disponível por 10 vezes de R$ 11,08, ou R$ 97 à vista. Pois é, super barato, né? Nada comparado ao que você provavelmente gasta com o remédio todo mês. Mas, como eu disse, eu preciso do seu comprometimento. Só estará disponível hoje. Ao clicar no botão abaixo, você será direcionado para a nossa plataforma de pagamento parceira. Não se preocupe, a plataforma é criptografada
e todos os seus dados estarão seguros. Inclusive, estabelecemos uma medida de segurança que garante o seu recebimento do material ou todo o seu dinheiro será devolvido, sem nenhuma burocracia. Se escolher comprar no cartão de crédito ou com o Pix, você receberá um link em seu e-mail para que você acesse todo o material dentro de alguns minutos. Se escolher pagar com o boleto bancário, receberá o acesso de forma automática logo após a identificação do pagamento. Presta atenção ao vencimento do boleto, porque caso ele vença, você corre o risco do material não estar mais disponível. Agora você tem duas opções. A primeira é aproveitar a oportunidade, acessar o método e dar adeus a todas as complicações que o diabetes pode te acarretar. Ou pode continuar vivendo uma vida de restrições, cheia de indisposições, formigamentos nos pés, dificuldade de cicatrização e correndo o risco de sofrer complicações maiores, que podem levar à amputação ou a um internamento que poderá evoluir para um coma. Espero que você tome a decisão certa e que, assim como eu, descubra que a vida pode ser muito melhor. Clique agora no botão abaixo, venha comigo e abrace a vida nova!